Fala, meus amigos, boa noite aí para todo mundo. O Vasco perde sua terceira partida seguida. A gente, ao longo dessa temporada, em diversos momentos, falou de um time instável, irregular, a montanha-russa Diniz, o- a roleta russa Diniz, muitas vezes, enfim. De alguma forma, aquela fase excelente, Felipe Tiru, que a gente teve desde o jogo com o Flamengo até a vitória contra o. Qual foi a última vitória? Contra o Bragantino, fora de casa, né? 2-0. Foi isso? Foi. Até a vitória com o Bragantino, eu acho que hoje, depois das derrotas contra São Paulo e no último jogo e agora contra o Juventude, a gente pode dizer que chegou ao fim. Aquele momento que a gente ainda podia falar de um tropeço contra o São Paulo e uma derrota que, pela forma que foi doeu, mas que podia ser compreensível contra o Botafogo, agora com essa derrota contra o fragilíssimo Juventude no Campeonato Brasileiro, em casa, da forma que foi também, com requintes de crueldade, acho que decreta o fim daquele momento bom do Vasco. Se a gente vai reengatar nessa montanha-russa a médio prazo, que a gente pode vir a ter se faz um final de campeonato bom, é uma outra história e vai ser muito importante se acontecer para o Vasco chegar bem para as semis da Copa do Brasil. Essas 3 derrotas e as 3 com requintes de crueldade nos detalhes da forma que elas aconteceram, né? São Paulo, Botafogo e agora a Juventude, elas têm um resultado prático na tabela, né? O Vasco vai se despedindo do sonho de pegar uma vaga de Libertadores já no Campeonato Brasileiro, ou pelo menos vai ficando muito difícil, né? E tem outro que talvez seja ainda mais preocupante, Felipe Tiru, uma vez que nós, em diversos momentos do campeonato, nem contávamos com essa vaga da Libertadores, acabou sendo uma realidade possível quando a gente engata a sequência de vitórias. E eu estou falando, claro, do ânimo para essas semifinais de Copa do Brasil, a gente terminar esse campeonato bem, confiante, o torcedor confiante, o jogador confiante, o Fernando Diniz tranquilo na consciência do seu trabalho, e não é o que está acontecendo, né? Um Vasco hoje, Tiru, você quer dar uma palhinha? Vai você daí. Cara, eu acho que hoje foi ali um replay, cara, do que a gente já viu outras vezes, né? Eu já até comentava, mesmo na fase boa, eu brincava, né, cara? O único jogo que a gente vai perder, o jogo mais perigoso é o jogo contra o Juventude em São Januário. Porque esse time do Diniz, cara, ele já mostrou muita dificuldade de estar nessa situação de favorito da partida, a obrigação de vencer, você jogando em casa contra uma equipe inferior e tendo que ir pra cima. Pô, o Vasco sempre que se viu nessa situação, cara, ou quase sempre, acabou perdendo a partida, acabou se enrolando sozinho. E hoje não foi diferente. Hoje o Vasco começou bem, tava ali tendo controle absoluto da partida. O gol era uma questão de tempo, tem que fazer o gol. Aí sai o gol. Eu até comentei, né, seguindo esse roteirinho aí que eu tava falando, que, agora é o momento mais perigoso, a gente acha que o difícil é fazer o gol, mas esse time do Vasco já mostrou que quando o time, quando faz o gol e o time adversário se vê obrigado a atacar, é quando o Vasco se perde. E até que não, cara, o Vasco continuou mandando na partida, continuou criando chances. E aí, cara, vai ter um lance que vai ser ali, um ponto de virada meio bizarro na partida, né? Uma jogada em que, a bola vem ali pela esquerda do ataque do Vasco, tá controlada, cara. Tá o Cuesta e o Piton em volta do jogador do Juventude. Controlado, não é pra acontecer nada. O Cuesta deixa ele cruzar pra área, a bola vai encontrar também um atacante de Juventude livre, desmarcado. A marcação não estava muito organizada ali e ele, de voleio, faz o gol. A partir daí, cara, o Vasco desmonta. É que nem se você tivesse pego o interruptor e desligado o time do Vasco. O Vasco não consegue mais se encontrar, não consegue ter mais aquele controle de bola que estava mostrando. E não é porque o Juventude estava marcando, não. É porque os jogadores do Vasco pegavam a bola, livres, tranquilos para pensar, erravam o passe, tentavam uma jogada equivocada, já não conseguiam fazer mais no ataque. E defensivamente também se desmontou completamente.
começou a dar espaço para o Juventude atacar. O Juventude vinha, a partir dali, foi aos 38, cara. A partir dali o Juventude começou a mandar na partida, a ponto de eu pedir para, acaba logo esse primeiro tempo, a gente vê aí, né, se o time se organiza. Mas antes que isso fosse possível, um lance, cara. Aí, que, pra mim, resume ali o que virou o Vasco, né? O Léo Jardim com a bola na mão, ataque do Juventude, o Vasco pega a bola e vai sair pro Nuno. Entrega assim, na frente da área. Tinha outras opções, cara. Resolveu jogar com o Nuno. E o Nuno desligadão, olhando, parecendo que não viu ali o atacante lá, o jogador do Juventude, vindo nas costas dele, rouba a bola, toca pro Nenê. Aí o time todo desorganizado tenta roubar a bola, a galera botando a culpa aí no Hugo Moura. Mas, sinceramente, quando a bola caiu ali no Nenê, já era muito difícil, né? Ele vai, dribla ali, se ajeita e faz o gol, vira o jogo. E aí no segundo tempo o Vasco não consegue em nenhum momento voltar a apresentar aquele futebol da maior parte do primeiro tempo. Em parte a gente pode atribuir ao Juventude, né, que estando à frente do placar se fechou ali atrás e também apelou muito ali para o antijogo, né, para ficar enrolando, queimando tempo, um mal aí do futebol que só o Vasco é punido, né, por fazer essa cera, ninguém mais é. Então, mas o Vasco tem que saber jogar com isso também, né, cara? Não pode ficar só. Então, já mostrou o nervosismo, o time do Vasco continuou, se arrumou um pouquinho mais em campo, né? Não ficou aquela zona completa do final do primeiro tempo, mas seguiu nervoso, seguiu sem conseguir construir chances claras de ataque. As melhores chances vão ser em bolas enfiadas na área. Mas aí, conforme isso vai também se mostrando como o único lance de ataque do Vasco, o Juventude vai também se entrincheirando dentro da área, então as bolas param de surtir efeito. E aí foi aquilo, né? Aos 30 do segundo tempo, o Diniz, que até ali tinha sido né, comportado nas mudanças, não tinha soltado o time, resolve, tira dois zagueiros, né, o lateral, o Piton e o Cuesta, põe 2 atacantes, joga o time todo para frente, vai para aquele tudo ou nada. Isso não consegue, com essas mudanças, criar mais volume lá na frente. A gente não vê o Vasco tendo mais chances do que vinha tendo antes e se expõe lá atrás, né? É uma tática meio matar ou morrer. E o que aconteceu, como normalmente acontece nessas horas, é que a gente morreu. Num contra-ataque lá, o Juventude conseguiu fazer o terceiro gol e ali meio que sacramenta a terceira derrota do Vasco, né, cara? É complicado. Agora sobra para todo mundo. Estão aí. Acho que tá todo mundo sendo acusado. Eu, no jogo de hoje, cara, eu dou um desconto pro Diniz, cara. Acho que não foi. Acho que os gols a gente não sofreu em função do esquema tático do Diniz. Acho que a gente. Hoje, cara, eu boto a conta mais nos jogadores mesmo. Que, erraram bizonhamente, erros técnicos, que não dá pra gente aceitar. E mostrar um nervosismo que também não condiz, cara. Não é... Tem um monte de jogador experiente aí, cara. Tietê, Coutinho. Não são tão velhos, mas já tem uma rodagem, né? Hugo Moura, Léo Jardim, PH. É um time rodado, é um time experiente. Por que esse time fica tão nervoso, sabe? É meio injustificável, né? Mas aí é isso. Eu ponho na conta mais dos jogadores aí. Eu não sei se desatenção, nervosismo, o que é. Mais uma partida, mais uma derrota. Agora a gente tem aí, são 5 jogos que faltam. Vai ter uma parada aí da data FIFA para esfriar a cabeça, para pensar, para ter muita lavação de roupa suja lá internamente, para voltar pro campeonato, cara, com a postura que a gente viu antes, sabe? Com a postura que a gente viu antes, 5 jogos aí, para tentar fazer o maior número de pontos, terminar o máximo à frente do campeonato e principalmente, né, cara, preparar ali, voltar a mostrar aquele futebol que vai trazer confiança para a torcida e para eles mesmos, de que a gente pode brigar pelo título da Copa do Brasil. Cara. Sejam todos bem chegados aí. Esse é o pós-jogo do Expresso. Daqui a pouco o João Almirante está com a gente. Daqui a pouco tem coletiva do Diniz para a gente curtir aqui. Enfim, subscrevo tudo que foi dito pelo Tihu, né, cara? Acho que é um jogo, como alguém falou aqui, que o Vasco perde muito pro seu emocional também.
Acho que vai ter gente que vai ficar bravo com isso, emocional é o caralho, porque é jogador, olha o França, olha não sei o quê, e tá tudo certo, né? Porque nessa hora a gente tá vendo tudo pelo viés negativo, porque é o que o jogo nos pede, né, cara? O jogo não traz nenhuma positividade, mas, de fato, é um jogo que muda muito depois do gol, uma falha individual, porra, inadmissível do Vasco da Gama ali no primeiro tempo. Porque era um primeiro tempo bom do Vasco. Um primeiro tempo ok, jogo de Série A, Vasco controla, Vasco chega, tentou uma, tentou duas, tentou três, uma entrou, e tudo se encaminhava para um jogo de controle do Vasco, como faz tempo que a gente não vê. Inclusive, desde contra o Cruzeiro, salvo engano. Foi o último jogo. Fluminense, no Maracanã, em São Januário, acho que foi contra o Cruzeiro. O último jogo de controle, salvo engano mesmo. Não sei se estou esquecendo, porque contra o Vitória não houve esse controle do placar e da bola rolando, né? Contra o Cruzeiro houve, contra o Bahia houve, com um a mais, contra o Fluminense, especialmente no segundo tempo, no Maracanã houve. E a gente ia para um jogo desse. Golzinho do Ryan, tudo certo, podia ter tido mais um ou dois do Vasco ali, e de repente acontece o que aconteceu, uma pane mental inexplicável do Cuesta. Eu só consigo explicar por um excesso de confiança que eu acho que eu senti nos dois zagueiros, assim, e no Cuesta ficou de um jeito bizarro, né? Tosco o que aconteceu no lance do primeiro gol. O zagueiro sair para fazer uma cobertura simples ali, que ele estava bem postado, bem parado e tal, e avaliar que não valia ceder aquele escanteio. É uma avaliação completamente furada, assim. Acho que, porra, um sub-17 não comete esse tipo de erro, então um erro gravíssimo do Cuesta. A gente toma o gol, e aí, Tiro, a gente falou durante a transmissão, né? Me parece que a gente se encontra com dois fatores que nos últimos anos, e nesse ano, inclusive, a gente estava acostumado a ver o Vasco fazer, para o nosso desespero, e que nessa sequência boa do Vasco antes do jogo com São Paulo, a gente achou que tinha ficado para trás, né? Que é, primeiro, os erros individuais, né? Que a gente, em diversos momentos, debateu, que tanto era uma questão que envolvia uma repetição que envolvia também uma responsabilidade do próprio treinador, uma responsabilidade mais coletiva e tudo mais. Isso foi, em alguns momentos, ali daquele nosso time inestável antes do jogo do Flamengo, um debate nosso. A gente hoje viu esse erro do Cuesta e a gente já vai falar do segundo gol, né, cara? E outra coisa que fazia um tempo que eu não sentia, né, era esse time que tantas vezes a gente viu nos últimos anos, que toma um gol, desmorona, emocionalmente se arrasa, não se encontra mais, alguma coisa acontece, a chave de geral se desliga, todo mundo fica nervoso, começa a errar, o PH começa a brigar, começa a discutir, começa a errar cruzamento, vários jogadores com um nervosismo além do comum, e o time, de maneira geral, não conseguiu mais trocar 2, 3 passes. Acho que perde a capacidade de ter o controle, a confiança para ter o controle do jogo e voltar a partida de forma natural, né? E aí tem o segundo gol, que é, bizarro, né? Dentro desse contexto do time emocionalmente abalado, a gente pode ir por esse caminho, né? O que aconteceu ali? A cabeça desconectou, né? O clássico do futebol, né? O que acontece é brincadeira. Filho. O que acontece no segundo gol, se a gente fala de uma falha ridícula e bizonha do Cuesta no primeiro gol, a gente tem que falar de uma falha ridícula e bizonha dos jogadores do Vasco no segundo lance. O Léo Jardim dá uma bola absolutamente desnecessária e irresponsável para o Nuno Moreira. Mas o Nuno Moreira, na sua postura também, é inadmissível que ele espere a bolinha no pé. Isso aí também é coisa de sub-17, meu amigo. Não dá uma olhada para trás, né, cara? Porra, maluco, reparem no replay, a postura do Nuno... Tá parado assim. Cara, mas assim, olha, se pegasse o corpinho dele e deitasse numa rede, seria a mesma coisa, maluco. Nem uma atenção e tal. Faltou muita atenção do Léo Jardim, faltou muita atenção do Nuno. E aí o Hugo Moura vai pro tudo ou nada ali na bola do Nenê, vai mal no lance, né? O Nenê ganha a bola dele, dá um azar danado também, dá uma sorte do caralho no Nenê também. Sei lá onde é que aquela bola passa.
se foi naquele vãozinho da perna, sei lá onde passou. Enfim, perde o duelo ali o Hugo Moura. Uma péssima jogada do Vasco da Gama, um erro coletivo danado dos três, né? Um erro individual triplo, vamos colocar assim, mas com muito mais peso para o Léo Jardim e para o Nuno Moreira, na minha avaliação. E aí foi para os caralho, meu amigo Felipe Tiru. Aí foi para os caralho. O Vasco da Gama, eu concordo muito com o Tiru que, porra, esse jogo tá longe, mas assim, longe, ainda mais vindo dos dois que a gente veio. Longe de ser os jogos que mais me irritam de Diniz. Acho que hoje não tem um protagonismo da derrota do Diniz, como a gente viu acontecer contra o Botafogo e contra o São Paulo e contra o Palmeiras. Os 3 jogos dessa sequência do Vasco, desde daquele empate contra o Flamengo no Maracanã, que a gente tinha tido derrota antes de hoje, os 3 naquela de, meu irmão, o protagonista da derrota é o treinador. A gente entra igual um maluco com o Lucas Oliveira, linha alta lá no Allianz, toma 3 gols, uma defesa completamente perdida, totalmente esburacada, só contra-ataque bizarro. Depois a gente perde para o São Paulo com o protocolo maluquice sendo acionado aos 13 do segundo tempo, quando o Vasco ia muito bem para buscar o empate e a virada, e a gente perde para o Botafogo da forma que perde, né? Hoje, me parece que a gente pede um time mais compacto, a gente pede a dupla lá de Hugo Moura e Barros, a gente pede que ele não invente, a gente pede que ele não se precipite ao ter um revés. O Vasco sofre a virada e ele ainda segura, até bota o Tietê ali, mas me parece também aí, né, minha gente, que não dá para a gente dizer que o jogo não se desenhou por causa disso. Se fosse o Hugo Moura ali no lugar do Tietê no segundo tempo, acho que não ia ter tido grandes diferenciais, ou seja, ele mantém um pouco da estrutura do time, né, por mais que sejam jogadores de diferentes características, a estrutura se manteve, não teve o protocolo loucura que a gente tanto criticou, né? Mas o Vasco não consegue chegar. E aí os jogadores que vêm do banco não entram bem, o Verratti não vê a bola, o Matheus França, porra, cara, tá irritando a galera e tá me irritando também, porque é uma coisa assim de, meu irmão, vambora, moleque, vambora, porra. Tem um sebinho ali, alguma coisa, uma tranquilidade a mais, eu diria, meu amigo Felipe Tiru, que para você estar com essa tranquilidade sendo desfilado em campo, tu tem que estar fazendo os diferencial, maluco. Tu tem que ser o cara que, nessa tranquilidade aí, tu vai limpar 2, 3, tu vai dar uma assistência, tu vai achar uma bola. Ficar só com essa tranquilidade, isso irrita profundamente o torcedor. Tu parece que não está fazendo nada e ainda não demonstra pelo menos uma vontade. O Vasco, de repente, me parece que numa minutagem muito mais aceitável para esse tipo de loucura, quando se desenha o Bomba Meu Boi na área, já começa lá com GB, Verratti e os caralho, entra a Puma também, e o Barros passa a ser o único defensor do time, né? Porque o Renan se manda pro ataque ali pela esquerda e fica uma coisa meio... Cara, se garanta no Barros. O sistema defensivo é o Barros e ele tá ali para cortar todas as possibilidades do Juventude fazer o terceiro, uma espécie de Mascherano platinado. E na primeira que ele erra, porque vinha acertando todas, na primeira que ele erra, acaba o Juventude fazendo o terceiro gol. E, enfim, esse é o resultado de hoje. O João Almirante está chegando aqui para a gente falar um pouco mais sobre esse joguinho aí, João. Cara, boa noite aí, Tiru, Gustavo Mel, galera do chat, se é possível. Uma atuação bizarra, né? Uma derrota bizarra do Vasco hoje em São Januário. Sobretudo pelo final do primeiro tempo, né? Que é bizarro, é uma coisa totalmente bizonha, mas o segundo tempo inteiro também de um Vasco completamente inofensivo, né? Chovendo bola na área e exposto a contra-ataques cada vez mais até ser morto em mais um contra-ataque ali no final da partida, quando o time já era uma loucura e quando o PH já tinha sido expulso, né? Mas vamos lá, acho que o começo do jogo, até o gol de empate do Juventude, tinha um desenho que era mais ou menos o que a gente esperava, que era o Vasco ter a bola, ter o controle das ações e o Juventude tentando jogar a bola longa. Até aquele momento, o Juventude apresentava quase nenhuma possibilidade de jogo, era um time que se limitava a chutar a bola para frente e tal, o Vasco conseguiu um bom controle, conseguimos abrir o placar, né, o que a gente dava a possibilidade... Deveria ser, né? Deveria ser o mais difícil. Não, para ficar tranquilo ainda mais no jogo, Juventude ali sem possibilidades. E aí a gente começa a colocar o Juventude no jogo a partir do gol de empate, que para mim é uma falha de decisão do Cuesta completamente irresponsável, né? Ele paga
conscientemente para ver o cruzamento. Ele está na bola, ele tira o pé para deixar o cruzamento entrar, acreditando que a área vai estar preenchida e que o time vai afastar. A gente toma um gol de empate, o time sente esse gol, chega a tomar um contra-ataque ali antes de sofrer o segundo, e aí, para mim, vem mais uma falha bizonha do Léo Jardim, cara. O Nuno dorme, cochila, perde a bola, o Hugo Moura toma o drible, mas o Léo Jardim não pode jogar aquela bola ali no meio, naquela pressão ali, na reta final do primeiro tempo, o jogo tá meio esquisito, cara. Chuta a bola para frente, vai conversar no vestiário e depois a gente vê o que acontece. E aí a gente entrega o segundo gol, mais uma vez, o Nenê, né? Olha só que crueldade ainda. O Nenê marcou nas 2 vitórias do Juventude contra nós esse ano. E o Juventude vai para o intervalo com 2 gols ali entregues pelo Vasco. Tem ali o mérito da pressão, tem o mérito do cruzamento, da finalização, tudo mais, mas passam fundamentalmente por falhas completamente evitáveis do Vasco, os gols do Juventude. E a gente dá esse mole e dá tudo que o Juventude queria, né, cara? No empate, o Juventude já estava ali, cara. Estamos aqui, ó, atrás, no contra-ataque. Veio fechadinho, fechou muito bem ali e o Vasco não teve qualquer inspiração, né? O Diniz veio com o Tietchan no lugar do Hugo Moura, não chegou a causar grande efeito, né, no desenho da partida, mas aí, enfim, o Vasco começou a chover muita bola na área e depois veio aquele monte de atacante, veio o França, o Nuno, que não fazia uma grande partida, saiu, o França entrou até num posicionamento mais racional, pelo menos de início, né? E assim, um segundo tempo irritante pela falta de futebol do Vasco e muito picado, né? O que já é um castigo merecido também para o Vasco, né? O Juventude veio fazendo cera do início ao fim do segundo tempo ali, valorizando, e castigo, eu repito, merecido para o Vasco, que não só botou o Juventude no jogo, como deu todo o cenário que acho que nem o Juventude imaginava, né? Sair vencendo de virada o primeiro tempo ali em São Januário, num jogo em que até empatar não tinha apresentado quase nenhuma possibilidade. E aí, cara, a gente sai de uma euforia de 4 jogos, e para além dos 4 jogos, um recorte anterior que era muito bom também, né? Um início de segundo turno muito bom, para 3 derrotas consecutivas, e sai de um olé contra o Bragantino para ouvir um olé da própria torcida contra um dos piores times do campeonato. O Vasco, que leva a gente ao céu, nem tanto ao céu, né? Mas faz a gente imaginar que agora vai, e aí já vem dando uma porrada e deixa a gente estagnado ali, vê coisa de G7, G8 muito distante, né? Especialmente G7, mas tá ali, né? Hoje é dia de 42/45, cara. Hoje é um daqueles dias que a gente fica amargurado mesmo, não tem jeito. A gente vai trazer o Ibo Vasco aqui para avaliar os jogadores nessa derrota doída, sofrida e, de certa forma, se a gente leva em consideração os 2 gols iniciais, entregue pelo Vasco da Gama ao adversário. Tá tudo já registrado. E olha aí, Cauã Barros do terceiro, Léo Jardim cai bastante, né? Fica o Ryan na liderança. Paulo Henrique, apesar da queda, se mantém na 4ª colocação. Nuno Moreira, Verrete e Cuesta empatado com o Felipe Coutinho. Aí completam os nossos jogadores. Vamos ver a média do time? Deixa eu tirar a galera aqui para a gente ver como é que fica a média do time. Olha aí, cara, que beleza. Time de maluco, né? Caralho, cara, que caralho, mano. Olha isso, cara. Olha isso, João. Porra, caramba, cara. Daqui a pouco tá voltando lá pra pontuação de antes da. Meu Deus, já abre a do desespero aí, cara. Porra, cara, olha só, que loucura, cara. Começa, não sobe, desce danado do Carille, tem a queda abissal. Isso aqui é a fossa das Marianas, é a fossa de Felipe Maestro, meu amigo. Aí depois ainda tem essa gangorra dinizista. Pô, quando começa a engrenar aqui, depois daquela derrota contra o Corinthians, né? Você tem a classificação na Copa do Brasil, você tem um ou outro tropeço, né? O empate com o Ceará, a derrota com o Palmeiras. Mas, porra, desde então, cara, a gente fala muito do jogo do Flamengo, mas é desde o jogo contra o Corinthians que você viu uma ascendente clara, né? Tá bem registrado aqui no gráfico. É muito ruim esses 3 resultados agora, muito, muito triste. Botar aqui as partidas para a gente ver em que lugar que fica essa partida. Caraca, vamos achar aonde que vai estar essa partida. É uma das piores também. Contra o Juventude. Tá Juventude, ali,
Começa lá de baixo. 39ª pior partida, 39ª melhor partida, digamos. Tá aí num top 10 de piores partidas. 3, 6, 7, 8. É a 9ª pior partida do ano. Pô, a gente amargou legal com o Mirassol, que hoje foi bem pior que contra o Mirassol, né? É verdade, mas Mirassol, a gente, porra, busca o empate pra perder de novo, né, cara? cara, foi um jogo É porque que tem umas falhas muito bizarras nos Também, gols, né? -3, Maurício Lemos, -10. Goleiro, -10. Foi foda. Não teve muito jeito, porque foi muito amargo também, né, cara? Mas eu imaginei que os pontos positivos, né? Sei lá, os golzinhos lá poderiam ter amenizado a nossa amargura, mas não, o Mirassol tá lá embaixo. O Juventude, essa partida do Juventude tá uma acima daquela derrota com um a mais no Barradão pro Vitória. Nossa Senhora. Caralho, Felipe Maestro de técnico, e uma abaixo daquele 3-2 com o Corinthians em casa. 24 de agosto. Temos que fazer também hoje o Datagol, né? Tu quer Datagol? Então a gente bota o Datagol na tela. Pré-assistência Coutinho, assistência Vamos botar? Piton. Estava na dúvida de uma pré-assistência. Eu acho que vale, né? Dúvida? Que isso? Foi um data do lançamento, né? Que Pode isso? Crer. Ele limpou a jogada toda ali da bola. E é um lançamento que é tão bom que o cruzamento é de primeira, assim. Então é bem uma pré-assistência. Tá aí, deixa eu atualizar, vamos ver como é que fica. Ó. Tá aí, Ryan. Tá alcançando o homem. Tá alcançando o Pirata. Tá a poucos pontos aqui de alcançar Pablo Verrete. O Piton, cara, destaca muito pelas assistências, né, cara? Então aí 12 assistências registradas desde a estreia no Brasileirão. É impressionante os números do Piton de assistência. A gente tem que lembrar isso nas horas das marretas que a gente dá a ele. Todas as marretas são merecidas, mas lembrar também do ponto positivo do Piton. E o Coutinho ganhando mais uma pré-assistência. São 4 pré-assistências registradas no Datagol do Expresso. São 4 assistências de Felipe Coutinho e são 7 gols de Felipe Coutinho registrado no Datagol, além dos 5 pontos de bônus. Coutinho sempre ganhando bônus, né? Coutinho e Ryan são os que mais se destacam no bônus. Tem bônus bastante para o PH também, 4. São 6 bônus para o PH, para o Ryan, e 5 bônus para o Coutinho. Ah, mas o que é o bônus, Gustavo? É quando é uma jogada que é um diferencial ali. Tem uma participação que do jogador é diferente. E não é à toa que Ryan e Coutinho se destacam nessa, né? São os nossos jogadores mais desequilibrantes, podemos dizer. Boa noite, Tihu. Boa noite. Boa noite, João. Vamos nessa. Posso puxar? Mais um dia de Vasco terminando, mais uma live do nosso Expresso 1923. É hora de dizer, Gustavo, boa noite, Rio. Tchau, Brasil.